Olá, eu sou a professora Joyce, da Secretaria Municipal de Barretos, professora de Língua Portuguesa. Sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre escrever poemas. Escrever poemas. Nossa, quando a gente pede isso para o aluno, ele já quase arrepia. Parece que você está ofendendo a hora que você pede para escrever um poema. E a gente vai ver que não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças assim. E que pode, sim, ser muito legal e divertido. Vamos lá? Então, como nós podemos escrever um poema? O que o nosso poema precisa ter, então? O nosso poema, ele precisa ter basicamente esses ingredientes. O primeiro deles é leitura. Ninguém vai conseguir escrever um poema se ele não tem o hábito de ler poemas. Na nossa sociedade, hoje em dia, não se existe quase mais esse hábito da leitura do poema. E isso vai fazer total diferença. Aquela pessoa que lê bastante, ela produz melhor. Se ela lê, ela conhece, tem um conhecimento vasto sobre poema, ela vai conseguir produzir muito melhor, porque ela tem um repertório muito maior mental para construir aquilo que ela quer dizer, certo? Então, primeiro, leitura. Leitura sempre. A leitura faz uma grande diferença na vida de vocês, certo? Segundo, paciência. Poema não é assim, né? Tem gente que acha que poema é inspiração, que fecha os olhos, respira fundo e que vai. E que aí a hora que termina, nossa, meu poema está pronto. Não, poema é transpiração, é suor, é escrever, é apagar, é corrigir, é escrever de novo, né? Como é um texto curto, você tem mais tempo para você pensar naquilo que você vai dizer. Que outras formas você pode escrever para conseguir a intenção que você quer, certo? E coloca toda a emoção. Ah, poema é só de amor? Claro que não. Existem diversos temas que podem ser abordados no poema. E aí, mas ele tem que ter emoção, sentimento. Ele tem que despertar essa sensibilidade no leitor. E aí, então, se eu pego todos esses ingredientes, leitura, mais paciência, mais emoção, eu vou conseguir ter aí como resultado um ótimo poema. Bom, ritmo e sonoridade. Poema tem ritmo? Tem sonoridade? É claro que tem. Poemas têm ritmo e sonoridade. Então, o ritmo, o que é? É justamente a alternância aí das sílabas mais fortes, mais fracas, como que eu leio, se é mais rápido, mais devagar. Essa sonoridade, muitas vezes o aluno fala, tem que rimar? Pode rimar, mas não é obrigatório. Quando eu faço rima, eu tenho aí o uso do mesmo som no final das palavras. E aí eu tenho essa sonoridade. Mas a sonoridade eu não consigo só com as rimas. Nós vamos ver alguns poemas que têm sonoridade, mas que não têm praticamente rima, tá? Bom, vamos olhar essa primeira imagem aqui. Essa imagem, ela é o trem expresso de Nathaniel Courier e James Ives, certo? Então, essa imagem, eu consigo aqui mentalizar o quê? Um trem. O trem que hoje ele acaba ficando um pouco esquecido, né? Mas que não é mais no Brasil, pelo menos, usado como meio de transporte, mas que ele tem toda uma história, como que o trem era importante, como ele desbravava, ia para lugares longes, certo? E eu tenho também poemas que falam sobre trem. Vamos imaginar aqui e vamos ler o poema Trem de Ferro, do Manuel Bandeira. Bom, eu vou fazer uma leitura expressiva para vocês observem o que ele quer com isso. Olha, café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim, voa a fumaça, corre cerca. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Oh! Foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho da engazeira debruçada no riacho. Que vontade de cantar. Fala, puxa, mas o que tem a ver com esse trem de ferro? E aí começa café com pão? Café com pão, trem de ferro, né? Muitas vezes as pessoas se alimentavam lá no trem, você pode ter essa relação direta, mas na verdade o que ele quer é muito mais o ritmo, o som. Café com pão, café com pão, café com pão. Parece a roda girando do trem, né? Então café com pão, café com pão. E aí parece que o trem ali está saindo. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Né? Parece que o trem parece dar aquela engasgada. E aí eu tenho uma frase maior, perdeu o ritmo.
Porque ele tem todo o mesmo ritmo. Café com pão. Agora sim, café com pão. Então aí parece que ele volta a andar, o trem volta a andar. Agora sim, voa a fumaça, corre cerca. Aí sou foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso muita força, muita força, muita força. Parece que o trem ele vai desacelerando. E aí eu tenho um uou, né? Parece que o trem ele estava lá na subida do morro e aí ele desce, ele cai. E aí foge. Como ele está embalado já, então ele vai rápido agora. Olha o ritmo como é mais rápido. Foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasto. Então, a repetição desses sons, né, olha como a sonoridade ela foi criada para imitar o ritmo do trem e o som do trem. Né? Quando eu tenho uou, eu tenho uma interjeição e, ao mesmo tempo, aquela sensação, parece que nós estamos caminhando junto com o trem. E o trem, ele precisando de mais fogo na fornalha para acelerar o ritmo. Então, todo esse ritmo, essa sonoridade, ela não está diretamente ligada só ao assunto, mas ele criou de uma forma completamente diferente esse som do trem, essa sensação de estar no trem. E quando nós lemos, né, a gente tem justamente essa percepção. E olha como ele observa, por exemplo, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, eu tenho P, B, P, B, né? Essa repetição de sons também que me traz uma musicalidade. Na café com pão, café com pão, café com pão. Eu tenho o mesmo ritmo. Café com pão, passa poste, passa boi, passa boiada. Eu tenho aí a mesma marcação temporal. Então eu tenho uma exploração de sonoridade muito impressionante. Certo? Então esse ritmo que nós vimos, mas essa sonoridade, os sons, tentando imitar o barulho do trem, né, vai me trazer então uma musicalidade. Poema, então, sim, pode ter musicalidade. Ele deve ter, não só com as rimas, mas com o próprio som das palavras. Quantas a gente vê sino de Belém, 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 e aí esse nhen parece ser a badalada do sino. Então, eles exploram muito o som das palavras como uma forma de significação. E as imagens expressivas. Então, o poema também ele pode ser enriquecido criando imagens na nossa mente, para que nós consigamos aí imaginar, mentalizar aquilo que ele está falando e trazer de uma forma inesperada. Vamos olhar, olha, aqui a gente tem a imagem de um pássaro e é justamente um poema sobre pássaro, chama Canção do Passarinheiro, certo? Ele é do autor Jacques Prévert e vamos lá, vamos fazer a leitura? Olha, esse aqui ele tem uma configuração bem diferente, ele tem, então, a repetição de várias palavras e ele tem um tcharanã, uma surpresa no final. Vamos lá. O pássaro que voa suavemente, o pássaro quente e vermelho como sangue, o pássaro tão terno, o pássaro zombeteiro, o pássaro que de repente sente medo, o pássaro que de repente se choca, o pássaro que queria fugir, o pássaro solitário e enlouquecido, o pássaro que queria viver, o pássaro que queria cantar, o pássaro que queria gritar, o pássaro quente e vermelho como sangue, o pássaro que voa suavemente. É teu coração, linda criança, teu coração que bate as asas tão tristemente contra teu peito tão duro e tão branco. Então vamos interpretar esse poema? Olha só, ele trabalha basicamente com imagens. Então se vocês conseguirem fechar os olhos, vocês vão imaginando passo a passo o que esse pássaro, que ele está dizendo sobre o pássaro. Então ele voa suavemente, calmo, né? O pássaro quente e vermelho como sangue. Então é um pássaro vermelho, quente, com energia, com calor. Um pássaro terno, zombeteiro. Então aquele danadinho, certo? O pássaro que de repente sente medo. O pássaro que de repente se choca. O pássaro que queria fugir, queria sair dali. Imagina ele preso numa gaiola, né? O pássaro solitário, sozinho, mas ao mesmo tempo enlouquecido. O pássaro que queria viver, o pássaro que queria cantar, o pássaro que queria gritar. Então ele realmente está lá agitado, querendo sair dali, querendo sair daquela situação. O pássaro quente e vermelho como sangue. Ele retoma lá o segundo verso. O pássaro que voa suavemente. É o primeiro verso. E aí nós temos a surpresa. É o teu coração, linda criança. Ué, mas espera aí, não estava falando do pássaro? É uma criança, o meu coração. Então ele compara o tempo todo, né? Se a princípio a gente está achando que ele está falando
do pássaro, na verdade ele está falando do coração. Mas será que é o coração mesmo? É o teu coração, linda criança. Teu coração que bate as asas tão tristemente contra teu peito tão duro e tão branco. Então aqui o que ele diz? Como que a criança pode ser, o coração da criança pode ser o pássaro? O coração da criança pode ser o pássaro porque ele representa as sensações, a emoção, né? Como que a criança, às vezes, ela não consegue externalizar, ela não consegue mostrar aquilo que ela quer, os seus desejos, a sua vontade. Umas vezes ela se sente sozinha. Então, como que o coração dela, que representa todo o seu sentimento, às vezes ele tenta sair do peito, né? Às vezes o coração da gente dispara, mas não é só o coração físico, mas os sentimentos da criança. Por quê? Porque muitas vezes as crianças, principalmente na época em que foi produzido aqui, há mais de 100 anos, eu tenho aí a criança ela não era ouvida, ela não tinha voz, ela não tinha vontade, ela não tinha querer. E aí, como que isso pode ser, lhe bate contra a vontade da criança? Por isso que é contra teu peito tão duro e tão branco. Por isso que ele bate as asas tão tristemente. Ela tem tanto para mostrar, tanto para significar, tanto para dizer e não consegue. Né? Graças a Deus a gente vive num mundo diferente, onde as crianças elas têm voz, elas têm opinião, elas têm sentimento, elas são ouvidas. Mas nessa época não, certo? Então, vamos praticar? Já que a gente falou tanto sobre o que é preciso para fazer um poema, que tal vocês fazerem um? Vamos lá? Aproveitem, né? Pegue uma folha de papel aí, vamos treinar, vamos praticar, vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa legal. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Ó. Então, primeira coisa, escolha o assunto. Sobre o que você quer falar, certo? Segundo, pense, o que eu quero dizer? Eu vou falar sobre esse assunto. E como eu vou dizer? Porque se eu disser exatamente como todas as pessoas, meu poema não vai ser diferente. Como que eu posso ter expressividade? Que palavras que eu posso juntar diferentes? Né? Como que eu posso fazer uma mensagem diferente que seja minha? Lembra-se de outras aulas quando a gente falou, nossa, um abraço amarelo, que o abraço não pode ser amarelo. Pensa que o pássaro é o teu coração, como que um pássaro pode ser o coração? Então, tente criar aí algo novo, diferente, só seu, tá? Crie imagens expressivas. Então, tenta criar imagens diferentes na mente de quem estiver lendo. Associe coisas diferentes que você geralmente não colocaria junto, tá? Capriche na sonoridade, no som das palavras. Se quiser fazer rima, faça rima. Capriche no ritmo, a leitura. Pensa, aquele último poema, como que ele garantiu o ritmo? Era repetindo. O pássaro que, o pássaro que, um pássaro que, o pássaro... Ele conseguiu esse ritmo com a repetição. Você também pode fazer repetindo. Ou criando de uma outra forma. Mas pense que ritmo que vai ter essa leitura, certo? E, por fim, escolha um título. Coloca um título também que seja diferente, chamativo, que diga aquilo que você quer transmitir e, com certeza, vocês vão arrasar. Então, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima aula.